traumas vividos no útero. Como será que a gente pode identificar um trauma que nós podemos ter vivido durante a nossa gestação, sendo que a gente não tem essa memória consciente, né? Falando de mente, mas a gente precisa sempre lembrar que o corpo guarda os registros de tudo que nos impacta emocionalmente de alguma forma. E dentro do útero não vai ser diferente, né? Na ocitocina de hoje, a gente vai trazer mais uma vez o Gustavo Cobra. Eu não vou falar muito dele, eu vou deixar ele se apresentar. E antes de eu chamar o Gu aqui, quero dar um spoiler, porque novembro já tá aí. E para quem tava esperando os kits dos bioabsorventes da ginecologia emocional, né, que sempre são edições limitadas, a gente vai fazer em novembro o mês do autocuidado. E aí os kits voltam. Então, em novembro, vão ter bioabsorventes da ginecologia emocional, 100% algodão, biodegradáveis, toda aquela história toda que a gente conversa mais um pouquinho mês que vem. E a partir da semana que vem, as ocitocinas são de segunda a quinta. E o nosso... A nossa, como que eu ia falar? O nosso ping-pong de perguntas e respostas que eu faço toda sexta vai ser toda quinta, certo? Então deixa eu ver se o Gu já tá aqui, provavelmente ele está, e contar um pouco mais sobre isso que tem tanto a ver com tudo que a gente fala aqui, né? Tem a ver com o útero, de novo. Seja bem-vindo, Gu, mais uma vez! Fala aí, minha amiga, tudo bem aí? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Que ótimo! Um pouco cansado de ontem, mas tá tudo certo. É isso. Os lançamentos e tal, uma adrenalina, né? Anteontem foi bem legal. Que bom. Aprendizados. Vivendo e aprendendo, né, Gu? Isso aí. Antes da gente entrar, conta um pouquinho, para quem não te conhece, sobre você. Quem é o Gustavo Cobra? Legal. Bom, eu comecei minha jornada na área empresarial e sempre estudei as terapias em paralelo. Então, eu sempre trabalhei em grandes empresas, mas eu sempre estudei várias terapias em paralelo. Sempre fui um apaixonado pelas terapias para entender como funciona o cérebro e tudo mais. Sempre acreditei muito nessa mudança do cérebro, né, e das curas e tudo mais. Então, eu comecei estudando Reiki 1, 2 e 3, radiestesia radiônica, depois várias massagens. Eu tive um professor de massagem cego que me ajudou muito. Enfim, não parei mais de estudar várias terapias. E nessa caminhada toda de estudar as terapias, de dar as palestras, os treinamentos, eu fui descobrindo que eu tinha crenças limitantes muito poderosas. Principalmente quando eu mudei de área, que eu saí de uma empresa que ganhava um salário fixo e comecei a ter meu trabalho, a minha empresa. Então eu comecei a visitar esses medos profundos de uma forma muito direta, assim, principalmente o medo da escassez. Então esse medo da escassez era muito, muito forte, eu não sabia de onde, porque teoricamente eu não tinha nenhuma marca visível, biográfica de escassez, exatamente. Não tinha acontecido nada na minha vida que aparentemente pudesse. E aí eu fui atrás de aprofundar mais nas outras terapias por causa desse medo da escassez. Então o que me levou de verdade a aprofundar cada vez mais em todas essas terapias foi o medo da escassez. Daí eu fui atrás do EFT, que foi o primeiro. Na verdade eu estava desesperado, eu não sabia mais o que fazer porque eu tinha muitos altos e baixos na minha carreira, na minha vida econômica. E aí a primeira coisa que eu fiz foi rezar mesmo. Uma vez eu me ajoelhei lá, pedi para Deus com toda a minha fé mesmo, chorando que eu precisava de uma ajuda. Depois de no dia seguinte ou no dia subsequente, eu conheci o EFT através de uma amiga que me falou do EFT. Daí foi a primeira técnica que eu comecei a usar, né? Que é o Emotional Freedom Techniques, ou técnica de liberação de emoções negativas. E aí, em paralelo, eu estava lendo o livro do T. Harvey, que era O Segredo da Mente Milionária. E ele falava de todas essas crenças. A minha assistente acabou de chegar de palco. Tô vendo. Tá. Né, Pretinha? E aí eu comecei a ler o livro e tal, e eu comecei a ver o quanto que era a questão das crenças limitantes, né, de dinheiro estavam na minha mente.
e eu queria uma ferramenta para ajudar a sair mais rápido, porque só saber não adiantava. Então tá, eu olhava lá, eu via no livro, eu via que tinham coisas interessantes, mas, mas eu não. O Ela meu quer faz a brincar, mesma coisa quando resolve aparecer, isso que tá dormindo agora. ela quer brincar com o fio do fone. Minha preta. Então, e aí foi a primeira ferramenta. E depois fui atrás de Theta Healing, constelação, sempre fazendo as formações e dando as palestras e os treinamentos. Aí eu comecei nos treinamentos, nas palestras, falar de crenças, falar de modelo mental limitante, mindset. Aliás, eu recebi um feedback agora. Para de bagunçar, ô Pretinha. Eu recebi um feedback agora de uma palestra que eu dei há pouco tempo para um pessoal de agribusiness, né? A galera da área de agricultura. E aí eu falei bastante de mindset nessa palestra. E a gente quando dá palestra, né, amiga, você que é palestrante sabe, a gente nunca sabe se vai gerar alguma transformação ou não, porque a gente deixa o recado, é muito rápido, 1 hora ali, 1 hora e meia no máximo, né? E aí ele me falou, cara, foi muito legal porque as pessoas estão chamando a gente, os engenheiros agrônomos, para acompanhar as visitas e realmente estão postando fotos, participando mais. Então, foi muito interessante perceber, né, que como é forte, às vezes, para a gente é uma coisa simples, que já estudou, já aprofundou e já olhou tanto, mas para as pessoas, às vezes, uma informação ali que você dá sobre essa questão da crença, dá um clique e a pessoa muda alguma coisa lá no comportamento. Então, é muito legal. E aí depois, aprofundando um pouquinho mais, eu fui descobrindo dentro da minha biografia e de todos os meus traumas, porque eu fui fazer formação em traumas, né, de experiência somática. E aí, fazendo experiência somática, a minha instrutora me falou uma vez assim: você tem todos os traumas. E na experiência somática a gente chama de AGAI, a pessoa que é AGAI, que tem todos os tipos de traumas. Né, traumas de vínculo, traumas de choque, tem vários tipos. E ela falou, você tem todos os tipos. Eu não entendi muito bem naquele momento. Falei, legal, beleza, tem todos os tipos. Valeu. E aí Tá. depois eu fui entendendo que tinham alguns que eram biográficos e outros não, né? E comecei a me aprofundar cada vez mais. E aí, há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, eu fui fazer uma sessão de microfisioterapia. E até foi uma indicação de uma amiga, ela falou, pô, você precisa fazer, você vai curtir muito e tal. E aí tô fazendo a sessão de microfisioterapia, e aí o terapeuta muito bacana, assim, muito legal, ele fala, cara, quantos irmãos você tem? Aí, que número você é dos seus irmãos? O primeiro, o segundo, o terceiro? Eu falei assim, olha, de verdade eu sou o segundo, porque minha mãe teve um aborto antes de mim. Aí ele falou assim, mas curioso, parece que você é o terceiro. Tem todas as informações que você é o terceiro. Eu falei, terceiro? Como assim? Aí ele virou e falou assim, você teve um trauma muito profundo, um dos mais importantes traumas da sua vida, com 3 meses dentro da barriga da sua mãe. Eu falei, X, não faço ideia. Né? E aí eu sempre achei que o problema era com a minha mãe, porque eu tive outros traumas de abandono e rejeição depois que eu nasci. Sim. Então eu achava que era. Eu falei, eu sempre achei que o problema era a história com a minha mãe, porque minha mãe teve depressão pós-parto, eu nasci de 6 meses, nasci de cesárea, não nasci de parto normal. E depois disso ela me deixou sozinho com a minha avó quando eu tinha 6 meses de idade, quase 20 dias. Então eu achava que era isso, que toda a questão do medo da escassez vinha dessas questões de nascimento até depois do nascimento. E aí fazendo a microfisioterapia eu vi que também era. Que tinham outras coisas somadas, porque os traumas vão se somando, né? Vão aumentando ali. E aí eu fui pesquisar mais e fazer, além de comprar o livro, que aliás quem quisesse comprar esse livro que é maravilhoso, do Peter e da Carmen, o Peter é um dos escritores, é um alemão, ele também é gêmeo gemelar. Então, o que eu descobri? Que eu tive um gêmeo, um irmão gêmeo na barriga da minha mãe, e aos 3 meses mais ou menos, ele já faleceu. Ele faleceu dentro da barriga da minha mãe. E quando isso acontece, eu não sabia, né? Você até que estuda muito mais isso deve saber melhor que eu, mas eu não sabia que ele é absorvido dentro do útero. Aliás, não tem sangramento, não tem nenhum sinal. Né? O nome do livro é O Gêmeo Solitário. A Tatiana está perguntando aqui. Gêmeo Solitário. Né? Gêmeo solitário. O Gêmeo Solitário.
E no meu Instagram, quem quiser, tem foto, eu coloquei foto lá. É bem legal. E aí, olha só que interessante, de 10 a 15% de toda a população mundial é um gêmeo solitário e não sabe. Eu sou também. Você também? Uhum. Então. E aí tem gente que não percebe tudo. Então, o que mais me marcou foi quando eu assisti um vídeo falando sobre os sintomas, né? Porque a gente sente uma solidão profunda, não sabe de onde é. A gente sente uma tristeza sem motivo, não sabe de onde é. A gente sente falta de alguém e, ao mesmo tempo, dificuldade de se conectar com alguém, né? De estar junto e permanecer. O medo da escassez também, porque é um trauma muito pequeno ali, né? Vai acontecer alguma coisa muito ruim, né? Tem gente falando que sempre soube. Então, quem sempre soube, provavelmente sempre soube porque ou a mãe teve um sangramento, ou ao nascer, já nasceu o gêmeo morto. E aí você sabe. Mas tem muita gente, que é o meu caso, não sei se foi o seu, que foi absorvido dentro da barriga da mãe. Então é muito difícil saber, né? A Tati falou, estou seguindo o Gustavo. Grande prazer estar aqui acompanhando este conteúdo enriquecedor. Que bom, Tati, que bom, fico feliz. Então é isso, acho que foi muito interessante observar todos esses aspectos, né? Inclusive de lidar com a morte. Eu não sei você pode até me falar depois, mas eu sempre tive uma relação com muito medo da morte quando eu era menor e uma relação de muita frieza em relação à morte. Eu não, é uma coisa que eu não gostava de ir aos enterros, né, aos velórios, mas era uma coisa que eu tipo, parecia que não estava sentindo nada, né? Tem como saber na ultrassom, acho que ela está falando, né? Então, muitas vezes a gente não sabe porque o ultrassom é pedido depois dos 3 meses ou a partir dos 3 meses. E pode ter acontecido antes. Então é muito difícil você pegar esse momento. Ou não, você pode fazer um ultrassom já com 8 semanas, até antes. Isso daí não. Quem quiser pode fazer, eu já fiz com 8 Então, quem semanas. quiser pode, mas digo, normalmente é pedido depois de um período, Mas, né? gente, só para lembrar uma coisa aqui, que tudo que o Gu tá falando é muito mais profundo, Uhum, tá? Não é assim, eu quero saber se eu sou também. Não é. Vocês ouviram toda a trajetória de vida de buscador que ele tem? Não foi assim, né? uhum, E não é só ir fazendo a mesma técnica que ele. É para isso que ele está aqui, justamente para trazer para gente como que ele já deu aí uma série de técnicas que ele passou, que ele se especializou, né, até ele chegar a entender tudo isso. Né? E ele está aqui hoje justamente para dizer todos os caminhos, né? E como principalmente ele pode ajudar a gente a identificar traumas que nós vivemos enquanto nós estávamos em gestação. exato. E é um processo muito profundo. Aliás, eu ainda estou no processo de cura e de internalização desse trauma, né, do gêmeo. Então, como foi uma perda, como uma morte, e a gente é muito pequeno na barriga da mãe, não consegue, né, o feto ali não consegue ter muito ou quase nenhum entendimento, só a marca no corpo. Então, até saber realizar que você sim tem um irmão, reconhecer que ele estava junto com você, né, que ele fez parte da tua vida um período muito e ficou muito junto de você esse período, né? É muito importante. Depois vem a perda e depois como lidar com essa perda, né? De não ter mais o irmão. A Panterinha está aqui comigo. Tô bem. E, e é muito interessante, assim, porque para mim era muito difícil entender o que eu sentia. A gente se sente meio ET, a gente se sente meio marciano. Porque como não tem motivo aparente, é muito estranho, né? Sentir essas coisas. Então, para mim foi muito impactante. E eu fiz o workshop com o Peter agora não faz uma semana que eu fiz o workshop com o Peter e com a Carmen, que eles estavam no Instituto Conexão Sistêmica, né, do casal da Gláucia e do Oswaldo, que são um dos meus professores de constelação também. Então, uma das formas de trabalhar essa questão é a constelação. Uma das formas, né? Existem outras formas de trabalhar. Uma das coisas que é dito que é muito importante fazer um ritual, Desculpa. né? É que agora eu tô vendo aqui a Transpoética escreveu. Eu achei engraçado. Tinha entendido gênio solitário, sorry. Não é gêmeo, gêmeo 2.
Mas os Exatamente. gênios são solitários também. Você pode observar, os gênios geralmente são solitários. E eles Muito, né? descobrem coisas que só eles sabem e eles não conseguem dialogar com quem está em volta. Exatamente. E é difícil para o gênio se relacionar, né? Porque ele vê o mundo de uma forma muito diferente. Então, isso, e assim, não é só a questão do gêmeo solitário, tem as questões, por exemplo, dos medos que a mãe passa durante a gravidez, né? Ou talvez traumas que a mãe passa enquanto está grávida, tudo isso grava para o bebê. Por exemplo, se a mãe tem uma gravidez de surpresa e não é bem aceita por ela ou pelo marido, o bebê sente tudo isso, né? Se a pessoa sofreu alguma separação durante a gravidez, por exemplo, também o bebê sente tudo isso, grava, né? Então, Ô, Gu, então, entre todos esses caminhos, né? uhum, Para quem quer realmente saber se viveu algum impacto, né? uhum, Primeiro, deixa eu só posicionar uma coisa, que você fala se eu tô certo ou eu tô errada, tá, Gu? uhum, Primeiro, gente, não é uma curiosidade. Será que eu vivi algo enquanto eu estava sendo gerada? Essa questão pode surgir quando nós estamos nessa busca, né, para resolver as questões que nos assolam, que se chama autoconhecimento, que a gente quase não fala aqui, né? E a gente começa a observar, a gente já fez muitas coisas, já avançou bastante, e a gente observa que tem aspectos que a gente não entende de onde vem. Porque a nossa própria história de vida, a nossa trajetória, a nossa infância, a nossa mente consciente não acha explicação, que foi justamente o que o Gu trouxe aqui a respeito dele. Aí, quando você já passou por isso, que é metade do processo, até você talvez questionar e chegar na resposta se foi mesmo um trauma intrauterino, você, você nota que esse aspecto não tem uma explicação dentro da sua história. E aí, quais seriam os caminhos? De tudo aqui que o Gu falou, né? Com ele foi a microfisioterapia, fez parte desse processo, certo, Gu? uhum. Não só a microfisioterapia, a experiência Eu começar a... somática, Isso. uhum, Isso, eu acho bom. Você pode repetir tudo isso para elas uhum, posso. guardar? Então, a experiência somática, que é a terapia baseada no corpo para você descobrir os traumas. E como é que você sabe sobre isso? Quando você está fazendo um exercício de terapia somática, você acaba acessando, por exemplo, quando vem algum arroto, alguma coisa que vem das vísceras. Você tem um indício de que você teve traumas de vínculo, dentro da barriga da mãe ou depois do nascimento. Tá? Então, a víscera, ela é ligada através do nosso nervo vago, né? Nervo vago é o ascendente e descendente, que é o que regula o nosso sistema nervoso. E aí a gente grava esses traumas profundamente, mesmo sem lembrar deles. A gente chama de memória semântica, né? Você não consegue lembrar o que aconteceu, mas aquilo ali tá rodando no seu subconsciente, no seu corpo. Então eu usei o EFT, usei a constelação sistêmica, usei barras de Access, usei a experiência somática, usei e também a microfisioterapia. Então a microfisioterapia foi a última, eu nunca tinha feito, e ele fez alguns testes comigo, porque existem estudos falando sobre a questão da ambidestria do canhoto e do destro em relação à questão do gêmeo solitário, né, o gêmeo gemelar, como é chamado oficialmente. E a psicologia perinatal é que estuda isso. Psicologia perinatal. Microfisioterapia, experiência somática EFT. EFT. E, o que Emotion and Freedom significa Techniques. Emotion, EFT. isso, EFT. E aí, como o Barra EFT tá... de Access, é inglês, Isso. tá? Access Bars. Achar que colocou ali, é isso mesmo, Isso. Access. É isso aí. Então, você começa a acessar coisas que você não tem muito, não sabe o que aconteceu, mas teu corpo te diz que tem alguma coisa mais profunda quando você tem vontade de arrotar, às vezes até gases, coisas que são viscerais, né? Vontade de vomitar, por exemplo. Então, isso tudo mostra que tem coisa guardada nas vísceras.
Então essas técnicas todas, elas são muito importantes porque elas trabalham o corpo. Por exemplo, a microfisioterapia, você não fala nada para o terapeuta, ele vai sentindo dos seus músculos. Ele vai tocando em pontos específicos do seu corpo e ele observa que tem marcas ali. Então é muito forte, né, o negócio, é muito poderoso, assim, e muito interessante. Sou ambidestro, mas meus pais nunca me deixaram, quando pequeno, escrever com as duas mãos. Então, Thaís, quem é ambidestro, existe uma chance muito maior de ser um gêmeo solitário. Existe uma chance grande, bem grande. Então, eu lembro que Por eu estava onde na... começar a descobrir essas marcas? O primeiro Ah, passo, a pode Ali ir. falou, né? O primeiro passo são os sintomas. Então, você vai perceber vários sintomas em comum. Quando você olhar os sintomas dos gêmeos solitários e elencar lá 2, 3, 4 sintomas parecidos, provavelmente você vai falar, existe uma grande chance. O primeiro passo. Então, através dos sintomas é uma boa dica, né, do que você percebe, então, desses medos infundados, de como você lida com a morte, como é você se relacionar. A gente tem dificuldade de se conectar porque a gente acha que vai ser abandonado em algum momento. Outra coisa que o gêmeo gemelar sente muita culpa. Sente culpa por um monte de coisas que ele não tem nada a ver. Né? E ele não sabe por quê. Poxa, eu sinto culpa até pelo que o outro fez de errado. Mas como assim? E eu fui muito assim. Então eu sempre coloco o outro em primeiro lugar. Quer ser salvador, quer ser terapeuta, quer ser médico. Né? Quer buscar muitas coisas. Mas, Gustavo, descobrir a origem desses traumas te fez mudar o modo de agir? Tem essas explicações como foi a evolução, o dia a dia. É muito legal, porque quando você percebe que você está tendo aquela relação, porque você teve uma relação muito próxima ainda na barriga da sua mãe, você começa a entender muitos comportamentos que para você não faziam sentido. Né? Você fala, agora eu estou entendendo por que eu tenho essas reações diante de alguns desafios, como me relacionar, ganhar dinheiro, medo da escassez, medo de que vai acontecer alguma coisa, né? O tempo todo atento, alerta, vai acontecer alguma coisa. A sua história de vida, né? A sequência, porque o que que acontece? O que que eles descobriram? Que existe uma grande chance da gente repetir aquela história vivida de pouco tempo dentro da barriga da mãe e reproduzir isso na nossa vida real, na nossa vida depois que nasceu. Então, todas essas repetições traumáticas a gente traz. Por quê? Porque ficou gravado no subconsciente. Então, muitas crenças, muitas coisas que a gente acredita que são verdadeiras porque a gente viveu aquilo, são transformadas e transportadas para a nossa vida depois que nascemos. Né? E aí Hugo, você... agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você pode atuar com elas que estão aqui? Como que é o seu papel nisso? Porque elas estão interessadas nisso. Como é que você, como terapeuta, pode ajudar todas as pessoas que estão interessadas? Então, aí a questão é você pode mandar um inbox para mim e a gente pode conversar sobre marcar uma sessão para você conhecer o trabalho. Que o método que eu desenvolvi foi usando todas essas técnicas que eu falei. Então, eu tenho uma caixa de ferramentas que eu vou, ali, dependendo da pessoa, eu vou usando mais uma, menos outra, para ajudar as pessoas a encontrar também e superar esses traumas. Como eu disse, esse trauma específico, ele não é uma coisa de uma sessão. Tá? Claro, tem gente que se supera mais rápido, mais devagar, mas ele não é um trauma de uma sessão só, ele é um trauma de aí, no mínimo 5, 6, 7 sessões, até que você consiga elaborar exatamente dentro de você e ter um tempo para o corpo entender tudo isso, né? É importante fazer um ritual também. Os rituais são muito importantes para a gente marcar as coisas, né? As mudanças. Então, talvez um ritual de reconhecer esse gêmeo, de Incluir. agradecer a vinda dele, de incluí-lo e se despedir depois, na sequência, né? É. Então, acho que isso é muito legal de fazer. E a outra coisa, eu acabei de lançar minha live workshop, onde eu vou ter 3 encontros de 1 hora e pouco falando sobre traumas e trazendo as ferramentas e praticando. Então, Olha lá, tá na olha minha lá. bio, até o dia 31 tá na minha bio. Tá. É, 31, essas lives já foram feitas? Elas já estão disponíveis, o replay? já está disponível no YouTube, tá no replay no YouTube. E ela até dia 31, quem fizer a inscrição até o dia 31 vai ganhar todos os bônus. São 6 bônus. Fazer a inscrição onde? Na Você minha falou das bio. lives, mas você não falou inscrição para quê?
para fazer o workshop de 3 dias comigo, a Masterclass. Eu vou dar 3 Masterclass, no dia 4, no dia 11 e dia 18, às 20 horas. E vai ficar gravado também. Então, quem quiser se aprofundar e participar desse evento, que eu vou falar especificamente sobre esses temas, de quais são as terapias e dos traumas, como usar, pode participar do workshop, do Masterclass, que vai ser do dia 4, 11 e 18. Peraí, só para não ficar confuso para elas. Então, o que você está disponibilizando agora, gratuitamente, são replay de 3 lives, onde você explica sobre tudo isso e como o seu workshop pode colaborar, certo? É assim, não, é assim, vamos explicar melhor. Eu fiz uma live workshop gratuita online que está gravada, ela tem 2 horas e está no YouTube. Tá, Gravada, você assiste até o dia 31, quantas vezes você quiser de graça, falando tá. sobre essas coisas. Como eu queria aprofundar no tema e trazer as pessoas para entender um pouco melhor isso, eu disponibilizei um Masterclass, que serão 3 encontros de 1 hora, mais uma mentoria de 2 horas comigo pelo Zoom em grupo, mais vários protocolos de EFT e das outras terapias como bônus. E aí Tá. sim vai ter um valor. Esse é vendido, tem um valor. Né? São 12 parcelas de R$ 51. É 497 ou 12 de R$ 51. E aí Tá. são 3 encontros de 1 hora, mais a mentoria e mais 5 bônus. Né? Então, quem quiser Olha, assistir só a live no YouTube, pode acessar agora, Gustavo Cobra, e assistir a live lá gente, de olha. 2 horas. Aqui, do lado do traumas vividos no útero, que é o tema, onde eu tô pondo o dedo aqui, ó, tem uma setinha. Vocês clicam aqui, vocês vão ver direto o perfil do Gustavo. Vocês indo lá no perfil do Gustavo, tem um link na descrição do perfil dele, tá? Vocês clicam que vocês conseguem assistir esse workshop, essa live que ele fez, que eu estilo um workshop, até dia 31, domingo. E o que ele tá falando aqui, vejam bem, cai muita gente aqui e você recebe aí também, Gu, que passa a vida toda gastando dinheiro para tentar resolver questões que nunca conseguiram resolver. E pelo que eu estou entendendo, você está entregando todas as técnicas que você conhece, a mentoria com você, algo exclusivo com você, por R$ 497. 97. Uhum, sim. Gente, R$ 497, dependendo do constelador familiar, não paga nem a constelação. Nem a primeira sessão. É, nem a primeira sessão. Então, eu tô achando o que você está oferecendo muito bacana e muito acessível. Principalmente para pessoas que têm muitos traumas, muitas questões que não encontram de onde que vem esse registro. É. E, inclusive, eu Então, atendo muita gente, amiga, que faz muita terapia convencional, que faz muito trabalho de psicanálise ou de psicoterapia e não consegue resolver, fica empacado. Por que que fica empacado? Porque você está usando uma ferramenta errada. Não é que a psicologia é ruim, pelo contrário, elas são complementares, maravilhosas. Eu agradeço todos os psicoterapeutas e psicólogos que vieram antes, porque senão não existiria nenhuma dessas terapias que a gente trabalha hoje, né? Mas eu sempre brinco, eu falo assim, você precisa usar a ferramenta correta, né? Você não vai passar batom com um alicate de unha. é. Então, assim, você precisa entender que cada ferramenta é para uma coisa e cada ferramenta, ela acelera seu processo. Então, muitas vezes a gente atende pessoas com uma sessão que tem um resultado incrível, 2 sessões com resultado incrível, que demorou 7 anos e não conseguiu resolver. Por quê? Porque não é a ferramenta correta. Então, existem ferramentas corretas para trabalhar o trauma. É isso que a gente precisa saber. Né? Tem uma pessoa aqui perguntando, pode menor de 18? Antes de você responder, Gu, se Uhum. você é uma mãe, não adianta a gente querer colocar o filho em algo que ele não estiver disponível para olhar e se curar. Porque não é a gente colocar e o Gustavo fazer. É a pessoa que está com o problema querer estar. Então, É. acho que isso é uma questão independente da idade. Se o filho ou a filha tem maturidade, quer, já está na busca, eu acho que não é nenhuma questão de idade, certo, Gu? Eu aprendi a duras penas essa história de... Eu Gente, falo uma frase mineira agora, quando a pessoa fica na dúvida, só se ele querer. só se ele querer. Tá Só certo. se ele quiser, né? Então, assim, só vai funcionar quando a pessoa está com muita vontade, está querendo, e ela deu o impulso, ela fez o input. Porque a gente sabe, grande parte do desenvolvimento do tratamento parte da pessoa.
Parte da, Toda a maior parte. a ferramenta está ali, mas a ferramenta ter sucesso ou não depende da disponibilidade do paciente, da pessoa que quer É, resolver, né, Gu? E quem quiser ter uma sessão individual com você, pode te chamar pelo direct? pode chamar pelo direct, com Ah, é certeza. você mesma, você tem 17 anos, então perfeita. Se você está aqui e está perguntando, é para você. Pode ir, sim pro workshop com o Gu. É ela Sim, mesma, não é para filho, é para ela, é que ela tem 17 anos. Se você já está aqui, você está pronta. Na minha isso, opinião, né? isso. Aí você pode escolher se quer fazer o Masterclass ou quer fazer uma sessão individual. É, eu acho que é muito legal quando a pessoa tem esse ímpeto, né, e vai buscar as ferramentas e tão cedo, assim, é bem legal. Eu demorei pra caramba para ir atrás, fiquei muito tempo perdido na balada até encontrar, até encontrar Mas todas as ontem eu falei, terapias. ontem o tema foi sentindo-se perdida, e eu falei, só a gente percebendo que a gente está perdido para a gente se encontrar. Exato. O duro é quando a gente está perdido, a gente não tem nem noção, né? Exatamente. Que é o tempo, a E época da balada. só se perde, só se encontra quem se perdeu, né? É isso mesmo. Então, é bem legal esse tema também. Então, eu acho que o caminho que você vai fazer, independente se é, né, comigo, não é comigo, ou com algum terapeuta, o importante é você encontrar o seu caminho, encontrar a sua busca, encontrar uma ferramenta que funcione melhor para você e que te traga uma solução e uma paz interna, né? Porque é uma parte nossa que fica presa ali, que fica infantilizada por conta do trauma. Eu costumo dizer isso, né? O trauma ele é tão poderoso que ele é um transe muito forte. Então ele é um choque, ele é uma confusão. Aliás, a hipnose usa muito a confusão para ajudar a pessoa a entrar nesse estado de transe. Então, um trauma forte, ele é um transe natural. Você, pum, dá aquela confusão na mente, pum, gravou, ficou lá gravado no meu corpo uma cena ruim, né, um evento negativo, uma coisa que e a gente reproduz aquilo sem perceber na vida adulta ou depois que nasceu. Então, só para deixar mais claro, existem períodos de traumas. Você tem os traumas que você consegue descobrir na sua biografia, que é do dia que você nasceu até hoje. Tem os traumas intrauterinos, que é desde que você foi concebido até o dia que você nasceu dentro da barriga da sua mãe. E existem os traumas sistêmicos, que são os traumas que vieram antes de você existir, de todo o seu sistema familiar. Então, Perfeito. essa caminhada que eu fiz foi justamente de pesquisar e descobrir esses tipos de traumas. Os traumas biográficos, desde que eu nasci até hoje, os traumas perinatais, né, que são dentro do útero da mãe, desde que eu fui concebido até o momento que eu nasci, e os traumas sistêmicos, que eu não necessariamente vivi nada, nem sei, nem conheço a pessoa da minha família que sofreu um trauma, e eu estou representando aquele trauma na vida hoje. Isso aqui na ginecologia emocional eu trago muito, muito. Porque a gente chegou em 3.000 alunas no curso, né? E a gente sempre faz esse trabalho de investigação e quando não está na história biográfica, parte-se para uma constelação familiar, né? Porque Uhum. aí eu entendo que está sendo uma somatização que já vem de gerações anteriores e essa mulher herdou todos esses registros e desencadeia o problema ginecológico que ela tá, né? Que você Exatamente. olha o estilo de vida, você olha diversos pontos, não acha a origem emocional, é certo que tá na questão ancestral. Uh, Então, além da questão ancestral, a questão intrauterina, às vezes pode ter alguma coisa ali, né? No ponto ginecológico, não. Porque o ponto, a somatização do sistema ginecológico, ele acontece sempre relacionado a situações traumáticas, mas aí a gente investiga a vida da mãe junto. E a Uhum, mãe vai dizer se aconteceu alguma coisa e tem que ser alguma coisa muito ligada à figura feminina ou masculina para ela. Que a uhum, psicossomática do útero, ovários e vagina é bem ligada à condição de quem nasce com o corpo de sistema ginecológico e como se vê, se sente em relação à questão da figura feminina e masculina, uhum, né? E eu tô vendo que você tem muitas ferramentas aí também para colaborar com as minhas alunas do curso, uhum. Sim, que viu? bom, que bom. O Fico Gu, a gente feliz. deu o nosso horário, as nossas citocinas agora são curtinhas. Tem gente perguntando se vai ficar salva. Eu sempre digo que sim.
Só que semana passada eu disse que sim e eu pedi 2 replays. Eu disse que sim, o Instagram disse que não. Eu disse que sim, o Instagram falou só que não, né? Que não. Então eu pedi semana passada, eu subi uma que tá sem capa, porque não aceitava a capinha, onde tem o título. Eles estão mudando as configurações aí, tá dando pau aqui. Mas em tese sim, ficará salva para todo mundo. Eu recomendo que todo mundo que chegou aqui e não assistiu desde o começo, assista para entender que nada é receita de bolo, gente. Não existe. Não existe algo que é assim, ó. Clim! Nossa, então aconteceu isso quando eu estava no útero da minha mãe? Clim! Nossa, então é por isso que eu tenho endometriose? Clim! Nossa, então é daí que vem o meu medo da escassez? Tudo é um processo. E nunca é uma coisa só, né? É igual quando você vai descobrir um problema que aconteceu. Você fala assim, então foi porque fulano fez isso. Essa é a nossa mente emocional respondendo. Nunca é um motivo só. Né? Sempre tem vários porquês juntos para acontecer o que aconteceu. Então, é isso. Perfeito. Ó, o Instagram do Gustavo tá bem aqui na setinha de topando o dedo. É só clicar e ir lá. Aproveitem, vão no link que tá na descrição do perfil dele, cliquem, assistam essa live, que é uma live workshop, onde ele já traz mais um apanhado maior do que ele falou aqui hoje, para ir clareando vocês. E quem sentir tem a oportunidade de entrar no curso dele e ter ele aí como mentor, ele acompanhando de perto, por um valor que eu achei muito, muito acessível, perto de tudo que você oferece. Eu acho que vale muito a pena. Não costumo falar isso. É verdade. Não, o valor... Não costumo falar isso. Vem um monte de gente aqui, gente que às vezes está com curso aberto e tal. Eu não costumo... Quem me acompanha todo dia sabe que eu não costumo falar isso. É que eu conheço o Gustavo desde uma louca empreitada em 2008. Né? Faz muito tempo que eu conheço o Gustavo. O Gustavo me conheceu com os 2 braços, com outro nome. Eu vivi 2 encarnações em uma vida só aqui. Então é de muito tempo. Eu conheci o Gustavo justamente numa empreitada de autoconhecimento. A gente viveu um grandíssimo aprendizado. Grandíssimo aprendizado. Por quê? Porque a gente tem que verificar qualquer terapeuta, qualquer técnica, qualquer retiro, qualquer coisa que nos ofereçam com cara de autoconhecimento, porque existe roubadas sérias. Eu conheci o Gustavo no momento, muito antes de eu sofrer o acidente que eu perdi o braço. O Gustavo vivia também uma outra vida, era um outro momento nosso. Nós tínhamos essa busca, a gente se encontrou numa empreitada dessas. E a gente descobriu quando a gente já estava lá. E isso não era aqui, isso era do outro lado do mundo, quase chegando na Ásia, que a gente passou isso. Para mim foi um grande aprendizado, eu sou muito grata a tudo que aconteceu, a todas aquelas pessoas que tentaram extorquir a gente, extorquiram num certo ponto, né? Sim, verdade. Dinheiro, né? Dinheiro, utilizar a energia sexual de uma maneira muito... manipuladora e abusiva. Então, fica aí para vocês, gente, esse alerta, né? Porque hoje existe muita gente... gabaritada, capacitada, peguem referências dos terapeutas. Essas técnicas todas que o Gu trouxe são técnicas, gente, que se são bem aplicadas por alguém bem gabaritado como o Gu, ok, tendo a sua disponibilidade junto, show. Mas tem muita gente também que tem boa intenção, mas não está preparada. Eu já passei também por mão de pessoas assim. E tem o terceiro grupo, que é muito arriscado. Que são pessoas que se utilizam disso tudo, mas que no fim querem dinheiro. Né? Estão procurando dinheiro. Então, foi muito bacana tudo que aconteceu. Né? A gente sabe que tiveram conosco, não aconteceu nada de grave, a não ser realmente... perder grana, né? Literalmente roubados. Né? Foi uma grana naquilo. Mas até para levantar aquela grana que eu não tinha na época, eu vi o meu poder de materialização, porque eu queria de qualquer forma fazer aquela viagem, fazer aquele retiro, né? Eu vim embora antes, o Gu ainda ficou uma semana lá, eu lembro disso, né? E eu já voltei indignada, porque ali, naquele lugar, eu já tinha visto
tudo, eu já voltei puta, não sei se você lembra disso. Lembro, lembro. Ali eu já cortei relação com todo mundo que fazia parte daqueles loucos lá e comecei uma outra etapa e foi esse erro, mas eu tinha uma certa preparação e o Gu também. E as pessoas que não tinham? Tiveram pessoas que sofreram abusos graves, que ficaram, que devem ter registros, com certeza, de tudo que aconteceu, né? Sim. Então, eu acho até bom, eu nunca falei disso aqui, eu já dei uma entrevista para a Marie Claire sobre isso. Mas eu nunca falei isso aqui. Eu acho importante até falar isso, Gu, porque a gente está num momento em que está aparecendo muita gente com muita técnica, com muita promessa. E a recomendação que eu faço é converse com pessoas que passaram pela mão desses profissionais, tenham referências de quem são esses profissionais. Porque uma constelação familiar mal feita, ela leva a gente para o buraco. Eu tive essa experiência já, tá? Qualquer uma dessas técnicas mal feita ou mal intencionada, ao invés de nos impulsionar, faz... Né? Por exemplo, vou pegar um exemplo só para deixar a coisa, assim, até uma coisa clara, né? Se você tem uma pessoa que tem um trauma muito, muito forte, muito, que ainda está muito vívido ali, com muita emoção, com muita ativação emocional, você não pode ir direto usando o EFT, por exemplo, chegar na raiz do problema. Você tem que primeiro aumentar o nível de capacidade do corpo, sustentar todos aqueles sintomas, para depois você começar a ir na raiz do problema, mas na medida que a pessoa consegue ir. Tem que ser muito respeitoso. Então já aconteceu esse erro comigo quando eu comecei o EFT. Eu recebi uma moça que tinha, a mãe dela tinha morrido nos braços dela. Ela não conseguia chegar nem perto da imagem, porque era muito forte para ela. E aí quando eu comecei a usar SE, ela foi melhorando, 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 e aí ela conseguiu superar, né? Que é uma coisa muito carinhosa, muito cuidadosa, respeitando o ritmo do corpo do outro, respeitando todo o espaço do outro. É um momento bem, bem cuidadoso. Inclusive, a experiência somática, quando é utilizada junto com a constelação, ajuda pra caramba. É muito legal. O Gu faz constelação, tem gente perguntando. Sobre a entrevista, acho que é o que eu dei pra Marie Claire. A Marie Claire já saiu de circulação, não existe mais. E isso É verdade. foi em 2010 que eu dei essa entrevista. Então, não tá mais em circulação. Bom, gente, Gu, quero te agradecer por você Obrigado você, amiga. Mais uma vez, viu? Obrigada de coração. Você vai voltar mais vezes. Para todo mundo que tá aqui, o replay vai. Vamos, Instagram, me ajuda. O replay vai estar disponível, sim, vai dar certo. E amanhã eu tô aqui com mais um bate-pronto de perguntas e respostas ao vivo. Então, quem quiser trazer perguntas amanhã, eu vou colocar aqui na tela e eu vou respondendo como eu faço toda sexta-feira. E a partir de semana que vem vai ser toda quinta isso, certo? Gu, beijo, obrigada. Obrigada a todos. Obrigado você e vocês. Beijo do coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.